pessoal, e qual é a expectativa de vocês para a Copag Cup Latam? Lembrando a todo mundo que a inscrição vai até dia 1º de maio, né? Não fica fora não, bobo, que o torneio vai ser legal, hein? Vocês já têm alguma pretensão de deck? GH vai de quê? Cara, eu ainda não decidi deck não, cara, pra falar a verdade. Pelos anúncios da Players Cup 4 e do Latam Cup, do Copag Cup, né? Eu comecei a jogar semana passada de novo os torneios online. Na verdade, eu nunca tinha jogado. Eu comecei a jogar semana passada pra poder treinar, justamente. Por enquanto eu tô treinando de Victini, mas tá aberto aí as possibilidades. Tô de olho no Urshifu azul, tô de olho em outros decks também, vamos ver. Eu, por outro lado, tô vendo ainda a possibilidade de jogar por conta dos dias. Por ser um sábado talvez seja um pouco complicado, mas tô vendo a agenda ainda. Mas se for jogar, eu sou bastante inclinado a jogar de Saint Scorch, que é um deck que eu gosto bastante. Gosto principalmente pelo fato dele atingir danos infinitos, então deck que tem dano infinito é sempre um amorzinho, na minha opinião. E assim, óbvio que a gente sempre considera outras coisas, né? Sempre pode levar uns Ascenzinho Turbo, alguma coisa assim, um Eternatus, mas mais inclinado pro Saint Scorch. Eu não sei se eu vou jogar ainda, porque eu me inscrevi pra seleção de casters dele, né, pra estar lá na stream, e eu tô aguardando resposta ainda, confirmação direitinho, mas quem sabe eu não vou estar lá na stream da Copag, né, comentando as partidas, é uma possibilidade. Mas se eu não for selecionado, eu vou estar provavelmente jogando de Temposard, cara, que é um baralho que eu tendo a jogar torneios com ele, e quando eu jogo um torneio com ele, eu sempre vou bem. Quando eu jogo com outros baralhos, dificilmente eu vou bem. Mas é porque eu tenho mais costume de jogar, eu tenho mais prática. Então, provavelmente, é o deck mais simples de eu conseguir fazer bom resultado em torneio. Mas eu acho que... Cara, eu acho que a DP vai aparecer muito no torneio. E os Urshifu também deve ter muito destaque. Eu fui jogar um torneio semana passada. E... Semana passada não, né? Já tem umas 2 semanas quando eu joguei. E, cara... Tinha muito Urshifu. Eu fiz a besteira de Eternatus, mas tinha muito Urshifu no... O azul, né? O vermelho não tá aparecendo muito, não. Será por que o vermelho não tá aparecendo, hein? Eu acho assim que ele despende muito recurso por enquanto, né? Acho que mais pra frente ele vai ter uma subidinha. Aliás, essa é uma aposta aí, ó. Lembrem de mim quando isso acontecer. Eu acho que o Urshifu vermelho joga melhor depois daqui umas 2 coleções. Eu joguei contra alguns e andei assistindo também. Antes, quando a gente tinha feito cast sobre os Urshifu, era mais teoria, mas agora eu vi acontecendo, então posso falar mais ou menos o que tá rolando. O negócio é que o Urshifu vermelho, ele precisa de mais setup, você precisa com um T1 muito bom. Tipo, você precisa baixar vários round 1, 2, 3, você precisa achar o Urshifu, você precisa ter energia, suporte, girar muito rápido e fazer o setup rápido. Exato. O Urshifu azul não, cara, o Urshifu azul é tipo, urso, energia, passo. Muitas vezes você não precisa nem da energia, você faz, sei lá, urso básico, passo, você não precisa fazer mais nada. E é isso que tá dando problema pro Urshifu vermelho, porque às vezes ele começa o jogo, que é bom começar pra ele, só que ele faz, sei lá, um round 1. Aí T2 ele já não faz muita coisa. Mas no meio do jogo, cara, quando o deck faz o setup, o deck é insano de perigoso. Por causa da tool, você tem que ficar jogando em volta dela. O ataque beatdown dele, ele dá um dano muito bom, que é 100, só que com as energias que aumenta o dano dá mais. E esse é só o problema dele, é o setup inicial. Meio e fim do jogo, o deck destrói. Mas é só o começo que é o problema. Então, por isso que eu acho que ele deu uma baixada. Mas óbvio que se você encontrar a lista certa, ainda é uma boa call, especialmente por conta do dano insano que ele atinge, né? 270, ignorando todos os efeitos e tudo mais. O que eu quero saber imagina aí, ó, o Kato de caster, o GH e a todo pro player de Victini, já quero os dois na final do Copag Latam. Vou ficar feliz, mano, só de participar, cara. Se eu aparecer em um dia só, eu já vou ficar feliz demais, cara, porque é reconhecimento, né, cara? Tô mó tempão aí na internet, jogando Pokémon TCG, fazendo conteúdo, e participar de um evento oficial da Copag, que é a empresa que faz o jogo aqui no Brasil, né? Ela que fabrica as cartas em português. É reconhecimento, cara. Pra mim é reconhecimento, é legal demais. É uma porta que, mano, é uma janela legal, cara. Eu acho que é legal, porque muita gente que não sabe que eu existo vai acabar conhecendo, porque é o torneio de maior proporção deles, então vai ter algum destaque, vai ter muita gente assistindo. Acredito eu, né? Com certeza. Com certeza.
E no meu caso também, meu sonho, cara, é chegar na final de um Copa Cup, mas tem muito chão ainda pra percorrer, o torneio é difícil pra caramba, e vai ter um top 32 single elimination, então, tipo, você não pode errar nada. Isso é muito difícil. Aliás, eu acho que 64 single elimination. Eu acho que é 64. Acho que é 64. No último, pois é. No último você foi bem, né, muito, GH? muito difícil, cara. O último eu fiquei top 16. Passei perto de avançar mais um pouco, mas foi muito bom já. Deu, sei lá, 1000 jogadores. Chegar no top 16 já tá ótimo. E se eu conseguir topar bem de novo, vai ser muito bom pra mim mesmo, saca? Ver que eu tô evoluindo como jogador, mas pra ter o reconhecimento também, né? Muito bom. É sempre bom pra gente. Top 16 deu umas boxinhas, não deu? Deu, eu ganhei 4 boxes. Pô, bom demais. Aí, Agora é espada de escudo 5. Pois é. Se vem o Urshifu secreto azul lá, tá rico. Pode aposentar. Vai vender as boxes, não vou abrir nada. Eu também, mano. Eu também venderia as boxes, eu não abria, não. Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. E aí, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Dragon News Podcast. Eu sou o Catoplay, Alan Cruz, e muito provavelmente um dia serei o Galvão Bueno do TCG. Eu sou João Alcim e eu preciso me retratar com o Tyranitar V. Fala, meus queridos. Aqui é o GH e eu tô apaixonado pelo Victini. Rapaz, Tyranitar V aí surpreendeu mesmo. É um dos meus decks preferidos atualmente. Rapaz, é muito gostosinho de jogar. Precisei me retratar com ele, porque testei uma lista aqui e ó, vou falar pra você que deckzinho divertido. Eu te passei minha lista não, né? Não. Peguei uma outra aí. Vou te passar minha lista pra você dar uma olhada depois. Minha lista também roda. Manda aí depois, eu quero ver. Aqui é o GH e eu tô apaixonado pelo Victini. Mas vamos começar as notícias aqui do Pokémon TCG desde a última semana. Primeiramente falando de um Abomasnow de Silver Lance que foi anunciado. Ele tem 140 de HP, é um Pokémon estágio 1 e ele tem uma habilidade chamada Toughness Up. Eu acho que é assim que se fala, já que o inglês que eu aprendi é da periferia e é meio difícil de falar. Enquanto ele estiver em jogo, o HP máximo do seu Pokémon Single Strike em jogo, dos seus Pokémon Single Strike em jogo, né, Pokémon de golpe decisivo, excluindo o Abomasnow, então não conta ele, é aumentado em 50. E você só pode usar uma habilidade Toughness Up por vez. Então você só pode ativar uma habilidade do Abomasnow. Se você tiver 2 Abomasnow, não adianta, só vai aumentar 50. Não vai aumentar 100, tentando aumentar isso, tá? E não aumenta do Abomasnow, que ele é um Pokémon de golpe decisivo. Não aumenta dele, mas aumenta dos outros. Então, vamos dar exemplo. O Urshifu, que a gente já citou aqui no cast, o Urshifu de golpe decisivo. Se o Abomasnow estiver em campo e o Urshifu também, o Urshifu aumenta em 50 o HP dele. O HP máximo dele vai a 50 a mais. É interessante a habilidade, mas eu não vejo ele jogando com baralho de Wave Max, não. Talvez com um baralho de Pokémon Baby, né, sem ser Wave Max, ele pode ver alguma situação de jogo. E lembrando que ele causa 90 de dano, uma energia de grama 2 incolores, aceita a energia especial e a energia especial aumenta o dano dele também. Então, esse 90 aí pode virar 130 de dano. Né, na fraqueza bate aí uns 260, mas tá difícil pegar a fraqueza de grama, né, gente? Assim, eu vejo a carta, assim, no vácuo, ela é bastante interessante, né? Se aumentar 50 de vida é muito interessante. Como você disse, vendo contra um baralho de Pokémon Wave Max é um pouco difícil. Especialmente porque os baralhos dos Single Strike eles já estão muito apertados, né? Eles já dependem muito de round 1, de fazer um setup. Se você ainda for adicionar o Snover, o Abomasnow, acho que você vai prejudicar ainda mais o seu setup. 2 possibilidades que talvez eu conseguiria enxergar para essa carta. Você jogar num deck de Pokémon Baby para aumentar a vida, como você disse. E aí o primeiro que me veio à cabeça foi o Primeape, para tentar dificultar um pouco, tomar um nocaute do turno. Mas não sei se realmente funcionaria, porque a vida do Primeape é muito pequena, esses 50 talvez não faça muita diferença. E a segunda opção é, dependendo do que sair nessa coleção Chilling Reign, se a gente melhorar as possibilidades de descarte que a gente tem, pode ser que fique mais fácil, mais recompensador você fazer o baralho focado naquele apoiador mostarda e você fazer o Abomasnow direto, né, no banco.
Mas assim, pra ele ver um jogo, na minha opinião, né, vendo sua carta agora, vai depender muito de outras coisas que tem pra sair. Tá muito rápido o formato e o baralho já tá muito apertado, né? Você tocou num ponto exatamente onde eu queria falar, nessa questão do Mustard. Que, igual a gente tava falando ali agora sobre o Urshifu vermelho, o baralho já é muito apertado, você tem que fazer muito setup. Então eu acho que essa carta não cai nesse deck. Só que eu tô vendo uma tendência da Pokémon lançar essas cartas que podem ir bem com os Mustard, o Rap Strike e o Single Strike, só que o Single Strike é melhor que é direto do deck. A gente já tem aquele Emboar, que aumenta dano, agora a gente tem esse que aumenta vida. Eu acho que ele pode jogar quando ou se aparecer um Pokémon V ou V Max Single Strike que bata com menos energias. Por exemplo, 2 ou 3 energias, sei lá, 3 energias 160 ou 3 energias 140, um Pokémon V. E aí eu acho que se isso acontecer, pode valer a pena de montar um deck focado no Mustard, porque daí você não precisa encher seu banco de round 1. Se você bater com 2 ou 3 energias, você precisa fazer um round 1, às vezes 2. E aí você poderia usar o Mustard, porque ele pode pegar o Emboar, pode pegar o Abumasnow, pode pegar o próprio round 1 do deck, pode pegar o próprio atacante do deck. Aí talvez eu acho que vale a pena montar um deck focado em Mustard, porque seu banco não vai estar cheio, você vai ter espaço no banco e vai ser um Pokémon que bateria um dano razoável. Se isso acontecer, agora se não acontecer, eu acho que ele vai ficar aí na paz também. Mas aí um Pokémon V que você disse que bate com 3 energias, sendo Single Strike, talvez você iria precisar do Round 1 pra acelerar essa energia, não? E não ficaria muito pesado, não? Acho que a questão nesse ponto é que se ele bate só com 3 e, por exemplo, não descarta como o Shifu VMAX, você não precisa dessa constância do round 1 todo turno e da Una da Vitalidade com 4 cópias no baralho e de 4 round 1 e 3 deles no banco, entendeu? Pra conseguir ter constância de bater no todo turno, sabe? Exatamente. Você consegue ter um banco mais livre pra conseguir montar o bicho e ter mais espaço no deck para poder encaixar essas outras cartas. Eu acho que ainda faltaria alguns elementos que te possibilitassem descartar mais da mão. Se, por exemplo, um eventual reprint da Ultra Ball, que eu espero assim com todas as forças, aí beleza. Porque a gente ainda vê muitas vezes mão sempre sobrando 2, 3 cartas, uma carta. Raras vezes você vê alguém com uma carta só na mão, né? E é difícil você montar uma lista em que você vá conseguir realmente ficar com uma carta só, né? Eu acho que um dos grandes problemas do baralho focado no Sturge tá nisso. Não só você ter o baralho com itens ou com cartas que tem um efeito que você não vai ter tanto prejuízo ou que o seu lucro com esse descarte seja muito maior, mas você efetivamente tem como descartar, né? Porque hoje em dia tá um pouco difícil descartar a coisa da mão. Entendi. Então, tem uma saída se você tem espaço no banco, que é o Duskull. Ele descarta até 3 na mão, mas você precisa do espaço no banco. Por isso que eu acho que se rolar um atacante desses, que bate com 3 sem descartar, batendo razoável 140 ou 160, que aí com 2 energia que aumenta o dano, já dá tipo 180, 200, já é um dano muito bacana. Poderia rolar um Duskull, porque você tem espaço. Por exemplo, seu banco fica um Duskull, um Round 1 e um Abomasnow ou um Emboar, dependendamente. E o atacante e um atacante secundário. Você tem espaço para um DDN, você tem espaço para um Cricketune, se você quiser usar. Algumas coisas assim, entendeu? Pode funcionar. Eu tinha realmente esquecido do Duskull. Verdade. Assim, é pura teoria aqui, mas eu acho que se sair um atacante Single Strike que bata singelo 140, 160, eu acho que ele joga. Temos uma parada boa aí. Vamos aguardar. Ele não precisa ter nenhum outro ataque, cara. É tipo, 3 energias 160, eu acho que ele joga, tipo, muito bem. Então, dando sequência aqui, a gente tem 3 cartas. 4 cartas. Eu acho que só uma delas eu gostei de verdade. Mas começando aqui, a gente tem o Shiftry, 150 de HP, estágio 2. Já, eu sempre tendo a não gostar tanto de estágio 2 assim, de início. Tem o seu ataque Ten Goodbye. Se o Pokémon ativo do seu oponente tiver algum contador de dano nele, retorne aquele Pokémon e todas as cartas ligadas a ele pra mão do seu oponente. Então você faz ali o GG. O GG, como é que é o nome do ataque? É o... GG e pronto. GG e pronto. Né? GG e pronto do Geratina, né? Tá mais pro GX do Greninja, cara. Volta as cartas tudo pra mão. Qual o GX do Greninja? É um Greninja GX, ele tem um GX que volta todas as cartas, um Pokémon e todas as cartas ligadas nele pra mão do oponente. O GG e pronto também. Não, o GG descarta. Ah, o GG descarta. Enfim, mas você vai voltar pra mão do seu oponente. O ataque dele por uma energia Dark do
2 incolores, 130 de dano e descarta uma carta do Pokémon ativo... Da mão do oponente. Da mão do oponente, sem olhar a mão. Mas é assim, descarta uma carta aleatória da mão do seu oponente. É basicamente o que tá dizendo. Se é sem olhar a mão, é aleatório. O texto oficial vai ser isso aí mesmo. Tá falando sem olhar a mão, então sem olhar a mão dele é aleatório. Você escolhe lá uma carta e tá, descarta essa daqui, toma, acabou. Descartou. O primeiro ataque é chamativo, dá pra fazer graça com ele, né? Dá pra pensar em meme. Mas o segundo ataque é ruimzinho, então o que vocês têm pra falar? Só fazer graça, eu acho. Acho que esse Shift-Try aí lembra muito aquele Shift-Try que ficou banido um tempo, que quando você evoluía, você jogava uma moeda, se desse cara, você retornava um Pokémon do oponente pra mão dele. E aí o pessoal fazia decks de ganhar no T1 sem o oponente jogar, porque você retornava e usava floresta de plantas gigantes pra evoluir de novo e doncava o oponente voltando todos os bichos que ele baixou no T1. Mas assim, sendo um ataque, o máximo que você vai conseguir é, sei lá, dar uma sacaneada um turno. Isso mais do que uma vez, acho que não vai conseguir funcionar efetivamente. E repito, né, eu dizer isso significa que eu provavelmente vou perder pra esse baralho no online em algum momento. Com certeza vai aparecer. Pra mim, essa carta ganha uma nota 10 em trocadilho, cara. Eu não sei se vocês perceberam, mas o ataque dele tem Goodbye. Tengu, figura meio que mitológica do Japão, que é esse bicho aí, que é a cara do Shiftry. Tipo, uma máscarazona com um narigão, saca? Sério? Um negócio meio de madeira. Tengu, coloquei, Tengu. Procura aí, gente, procura aí também. Eles fizeram trocadilho, tem Goodbye, saca? Parabéns. Parabéns pelo trocadilho, cara. Com U, Esquisei. É igualzinho o Shiftry, cara. Ah, tô ligado. Tem essa máscara Tem essa máscara no anime que eu tô assistindo agora, o Demon Slayer. Pois é. Legal, cara. Famoso esse Tengu no Japão, saca? Aí tem Goodbye, ó, parabéns pelo trocadilho. Realmente. E Goodbye porque você vai... E Goodbye porque você vai dar adeus pro monstro, né? Vai sair do campo. Olha, o News Podcast também é cultura. Tirando isso, não tem mais nada pra falar da carta. É ruim. Então vamos a única coisa que funcionou nela foi o trocadilho do ataque. Só o trocadilho mesmo. Então vambora, vamos seguir. Mas o Graplot, que é esse polvo, ele é mais puxar polvo do que pra Lula, né? 140 de HP, sua habilidade Grappling Master. Se esses Pokémons for o Pokémon ativo, o custo de recuo do Pokémon ativo do seu oponente é aumentado em 2 energias. Então, você tá aumentando o custo de recuo dele em 2. E o ataque dele, por uma energia de luta 2 incolores, Synchro Buster, 80 de dano. Se você e o seu oponente tiver o mesmo número de cartas na sua mão, esse ataque causa 80 de dano a mais. O que significa que, se você tiver com 4 cartas na sua mão e o seu oponente também tiver com 4 cartas na sua mão, a numeração de cartas é igual, você aumenta o dano do nosso querido Graplot. Eu vejo ele mais como um baralho, talvez, de deck de controle. Mas eu gostaria muito mais se o custo de recuo dele fosse 2. Que aí daria pra gente usar o balão. Sendo 3, é chato, porque aí você poderia, sei lá, tipo o Dedede não. O outro lá que bate e recua, o outro ratinho lá, que eu esqueci o nome agora. Minchal. Minchal? Não, tem o Minchal também. Mas tem o outro ratinho elétrico lá, eu vi. Puta merda. Morpico, isso aí. Então, o Morpico, ele bate e recua. Então, tipo, você bate e recua, coloca ele. Já quebra o recuo do cara, tenta bloquear de alguma forma. Então, eu vejo ele tentando jogar controlado. Eu não vejo muito ele pra atacar, não. Como é que vocês veem essa carta aí? Cara, eu vejo full control mesmo, saca? Tipo assim, você faz um deck em volta dele mesmo, de recuo, igual a gente faz com o Master hoje em dia, só que você faz com ele. E aí você dá um jeito de, tipo, tirar a switch da mão dele, talvez com Persia, não sei, algo assim. Igual os controles jogam hoje em dia, só que essa carta é tipo um matador, sabe? Você põe no final do jogo assim, tipo, pronto, você não recua mais. Tchau, sai do meu jogo. Alguma coisa tipo isso. Essa carta aí não dá pra ver outro tipo de jogo, né? Não tem outro jeito, não. Só vai atrapalhar o oponente e você conseguir fazer construir um baralho em torno dela. Melhor que o Shift-Try ela é, na minha opinião. Isso não é muito difícil também. Só não ser estágio 2 já é melhor do que o Try. Ai, gente. Então vou passar aqui pro Pokémon que gosta de colocar os outros pra dormir, que é o Hypno. O Hypno tem 110 de HP, Pokémon psíquico. Por uma energia psíquica, Pokémon ativo do seu oponente agora está dormindo. E pela mesma condição de ataque, ele tem o ataque Wake Up Slap, né? Aquela porrada pra te acordar. 30 de dano, mas se o Pokémon ativo do seu oponente estiver afetado por qualquer condição especial, esse ataque causa mais 90 de dano. Então você vai lá e cura as condições especiais daquele Pokémon que você acabou de aumentar o dano. Você bate 120 no bichão e aí cura o cara.
cara. Se o cara tá envenenado ali, você quer que o cara tome o dano do veneno e fique envenenado, você vai curar o veneno do maluco. Mas a pergunta que eu faço pra vocês, bateu 120, tava envenenado. Ele cura o veneno antes de tomar o dano ou toma o dano do veneno e depois cura? Cura o veneno antes de tomar o dano. Que triste. Os efeitos do ataque vêm antes, né? Que triste. Eu já tava pensando em talvez brincar com essa carta junto com o Weeping Bell. Não, eu achei essa carta aí, olha, vou falar pra você, pra mim, bem fillerzão. 120 é um dano, tudo bem que é uma energia só, mas não é um dano muito considerável, não é um dano assim, nossa, legal. E ainda essa coisa de você remover as condições especiais que você teve que colocar pra poder dar o dano, não adiantou nada. Ou seja, você deixou confuso com a corneta, não tá mais confuso. Então, perde um pouquinho o propósito, sabe? Não gostei nem um pouco da carta. Inclusive da arte dela, achei bem zoada. Pô, eu achei a arte mó da hora, cara. É, Hipno tem essas artes. Ah, não assim gostei mesmo. não, cara. Ele tá Não gostei, sentadão não. assim, Ele de tá boa, na- tipo, e aí, mano? Tá na pose quebrada. Tá na pose de, e aí, mano? Bora dormir aí. Mas tirando isso, cara, acho que vai mais uma carta pra lista de cartas que seriam boas em formato Pauper. Mas não tem formato Pauper, então vai ficar na pasta. Ah, eu acho que nem no Pauper. Vamos criar Não, um acho que formato dá pra Pauper, só de jogar. sacanagem. Só porque a gente já faz. Acho- Só que a gente faz pouca coisa na vida, a gente vamos criar formato Pauper. Não, eu acho que essa aí tá que nem o Chifre Trai, não joga nem na pasta, entendeu? Não, na pasta joga, pô. Colecionador tem que jogar na pasta. Não, você tá doido. Então vamos passar pra carta que, na minha opinião, é a única que talvez, assim, de longe você vê alguma coisa com ela, porque ela tem um ataque que é interessante, pelo menos um deles, né? Que é o Weavile. O Weavile, ele é de água e é um Pokémon de golpe fluido, né? O nosso menino Rapid Strike. 110 de HP. Primeiro ataque por uma energia incolor. 2-hit KO. Sim, você vai dar nocaute no seu oponente em 2 hits. Se o Pokémon defensor receber qualquer contador de dano, né? Qualquer dano por ataques do seu Pokémon Rapid Strike durante o próximo turno, ele será nocauteado. E o seu segundo ataque, Nest Plot, por uma energia de água, procure no seu baralho por 2 cartas e coloque na sua mão, então baralhe seu baralho. Esse é o ataque que eu acho que é mais interessante do que o primeiro. Por quê? Porque o primeiro ataque dele, mesmo fazendo com que no próximo turno, aquele Pokémon que você colocou a condição vai ser nocauteado, independente do dano que você causar nele, você facilmente pode ser quebrado essa estratégia aí com substituição, Lulu Vitória, corda de fuga, sei lá, com todas as funções de recuo que a gente tem hoje no formato. Então não vai adiantar que isso não vai funcionar. É muito legal na teoria você marcou uma condição pro cara ali, só se você conseguir paralisar e não deixar o cara fazer nada. E aí você recua no próximo turno, bate com o seu Pokémon de golpe fluido e aí você tá dando um nocaute independente do dano que você causar nele. Mas se você não tiver essa condição, infelizmente você não vai fazer nada. Esse tipo de ataque em que você dá um ataque que não faz... que naquele turno não faz nada, pra no próximo turno acontecer alguma coisa, se o Pokémon defensor ainda for o mesmo, a chance disso dar certo é muito pequena. Hoje em dia, ainda mais com a gente tendo os baralhos levando 4 switches, geralmente 2 cópias de corda de fuga, pelo menos, é muito difícil que o Pokémon ativo continue sendo aquele Pokémon ativo, né? A chance de você conseguir fazer esse tipo de coisa funcionar é muito, muito, muito pequena. Eu não gosto nada desse tipo de ataque. Geralmente é o tipo de coisa que chama atenção. Eu lembro que tinha um Jirachi antigo, que ele, acho que por 2 energias você descartava as 2, e aí no final do próximo turno o Pokémon ativo do oponente estava nocauteado. Um dia o pessoal ficou assim, nossa, isso aí joga muito. Não joga, porque tem muita mobilidade, né? Isso atrapalha muito esse tipo de ataque, então eu não gosto nada disso. E o Nest Plot, que pega 2 cartas do deck, é um golpe bastante interessante. A única coisa que prejudica ele é o fato do Weavile ser estágio 1. Se ele fosse um Pokémon básico com esse ataque, seria muito roubado pra você dar, por exemplo, no seu primeiro turno, e aí ele casaria até naquele baralho que a gente tinha discutido quando teve a notícia do 0 Hora V. Você poderia dar, por exemplo, o Nest Plot no T1 e para poder preparar o 0 Hora V no T2, alguma coisa assim, sabe? Faz sentido. Mas sendo estágio 1, você só conseguiria fazer usando mostarda, e aí fica mais complicado um pouquinho. Não sei, é um golpe interessante, mas sendo estágio 1 fica mais difícil de usar, na minha opinião. A gente teve no passado recente um Absol que fazia a mesma coisa. Não a mesma coisa, né? Mas parecido. Era 2 energias. Se o Pokémon ficasse lá, no final do turno do oponente, ele morria. Que era Perish Song, alguma coisa assim, um ataque. E, cara, nunca jogou. Apesar que era 2 energias, mais difícil, mas... A gente tem Switch, a gente tem Skip Rope, a gente tem Bird Keeper, tem recuo pagando energia. É
muito difícil, quase impossível você acertar um ataque desse em uma hora boa. É melhor você dar um dano do que dar esse ataque. E esse da busca aí, tem o Cramoran, velho, que ele é bem melhor já. Ele faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Lembrando que esse Hit Kyo, mesmo que você dê Giovanni ou Lisandre no Pokémon no banco, o efeito já era, né? Não vai funcionar. Foi recuado, então o efeito saiu, né? Não adianta nem buscar o Pokémon pra tentar atacar com Rapid Strike, né? Ah, não. Depois que ele foi pro banco, já era. O efeito já foi. Já foi. Então, por enquanto, essa cartinha não rola, não. Se fosse algo tipo que não precisaria de um Rapid Strike bater no outro turno, você poderia pensar num Loki, tipo o Mastar da vida. Você ganha prize com esse bicho aí, mas tendo um que bater com Rapid Strike, tipo, dá dano com Rapid Strike, e ele mesmo não dá dano, então eu já descarto totalmente a possibilidade. Eu concordo. Então, seguindo aqui, eu vou para as cartas de Cinderace, Rillaboom, Flannery, Seabold, 2 energias especiais que também foram reveladas. Primeiro eu vou pular aqui porque não tem muito o que falar da linha de Cinderace, né? Na verdade, o Scorbunny, ele só bate vintão, e o Raboot, ele bate 60 de dano. Durante o próximo turno, esse Pokémon não pode atacar, são 2 energias. Então, o que é interessante é vocês buscarem pra ver as artes, cara, que as artes são bonitas, tá? O Scorbunny aqui fazendo uma bola gigante de neve e o Raboot fazendo uma embaixadinha com uma bola de neve também. Então, as artes são bonitas, mas não tem muito o que falar desses ataques não, porque é algo muito básico e muito simples. Mas o seu... Não, peraí. O que eu gostei foi da espirituosidade nos nomes dos ataques, porque o Scorbunny tá dando a cabeçada, o Raboot tá dando um voleio e o Cinderace tá dando um chute. Ah, legal. Aí tá aí uma coisa... um detalhe que eu não me atentei. É realmente jogo de futebol. Realmente, no caso, o Raboot fez um voleio, o Scorbunny deu aquela cabeçada só pra escorar e veio o Cinderace chutando. É basicamente uma jogada. Quase uma jogada. Mas falando do Cinderace no Pokémon TCG agora e não no futebol, ele é 170 de HP, a sua habilidade Adrenaline Power. Os ataques desse Pokémon causam 30 de dano a mais ao Pokémon ativo do seu oponente para cada carta de prêmio que o seu oponente pegou. Então, se o seu oponente tá ganhando a partida lá, já pegou 5 prêmios, você causa 150 de dano só pela habilidade, tá? O dano extra de 150 só pela habilidade. E o dano que ele causa por uma energia de fogo e um incolor, Fireball Shot, 150 de dano, e ele não pode atacar no próximo turno. Então isso quer dizer que 150 de dano do dano base do ataque, mais a habilidade, você pode chegar com esse Pokémon até 300 de dano. E isso é um daninho considerável. É um bom dano, se a gente pensar aí até nos outros Cinderace, apesar de eu gostar do Cinderace, que tem a habilidade que energiza ele. Mas ele é bom, cara. Pode até montar um baralho de Cinderace com o Cinderace e deixar ele pra late game, pra você causar um dano alto. 150, podendo chegar a 300, é um dano bem forte. Você também acha que dá pra montar um deck assim de Cinderace com Cinderace? E ele é de single strike, hein? Se demora, dá até pra montar um deck de Houndoom com Cinderace, que ele ainda aumenta esse dano, né, GH? Se os danos fecharem, o que provavelmente vai, porque a habilidade dele é muito boa já, e com as energias que você pode energizar com Houndoom também é muito bom. Só tem o problema que a energia que energiza com Houndoom não serve pro fogo dele, né? Serve só pra incolor, porque a energia é Dark Luta, ele é fogo. Sim. Então você teria que usar uma da especial e a outra normal. Então você tem um limite, assim, digamos. Só que esse 170 de dano que ele daria com uma energia especial já é suficiente para dar 2 hits em qualquer VMAX que a gente tem. Com certeza, mas deixa eu te completar aqui. Já vou puxar, já que a gente falou de energias especiais, então já vou puxar a Impact Energy. Ela é uma energia muito parecida com a Aurora Energy. Ela fornece uma energia de qualquer cor que você quiser, uma cor por vez. Então ela pode ser, sei lá, fogo, água, elétrico, tanto faz. E o Pokémon a qual ela está ligada tem que ser um Pokémon de Single Strike, então ela pode ser ligada ao Cinderace e deve ser ligada ao Cinderace. E pode ser acelerada com o Houndoom. Então aí tá a aceleração de energia. Não, desculpa, só um pouquinho. Não, ela não pode ser acelerada pelo Por que não pode? Não. Teve isso aí gerou um probleminha. Depois o tradutor que faz a tradução das notícias passou que as cartas Single Strike, esse nome Single Strike Energy é diferente daquele Single Strike Energy da habilidade do Houndoom. Ela puxa só aquela Single Strike Energy que a gente já tem. Essa aqui é uma energia do tipo Single Strike, mas ela não é a energia Single Strike que o Houndoom puxa. No caso o Houndoom, ele especifica que o nome da carta é energia Single Strike. Ele fala e o nome dessa carta é no seu energia deck Impact por Energy. uma energia Single Strike.
Ele não fala por uma carta... Então, Então, é o nome da carta, entendeu? É o nome da Energia carta. Single Strike. veja que tá com letras maiúsculas. Mas o nome da carta essa carta Impact Energy, ela é uma energia Single Strike. Então, mas é que aí é o arquétipo dela. Isso, não vai no nome. Igual o Zorshifo, sabe? Tipo, o Zorshifo tem lá Single Strike Urshifo, Rapid Strike Urshifo. Essa aí, ela não vai no nome dela, o Single Strike. O nome dela Não, é energia de impacto. O arquétipo é isso Single Strike. confuso, porque ele fala uma energia Single Strike, então, tipo... Pra mim, não é qualquer energia especial que seja de Single Strike. Pois é, a questão é que, pelo jeito que tá escrito Houndoom, acho que deve ter algum exemplo passado que é o nome exato da carta. Só essa é a confusão mesmo. Então esquece a Impact Energy Essa carta... pra aceleração do Houndoom. Essa carta vai gerar muita confusão. Essa carta vai gerar muita confusão pelo modo como foi fraseado o texto do Houndoom, entendeu? Mas... ela não pode acelerar e ela também não pode ser retornada pela urna da vitalidade. A urna da vitalidade também tem a mesma situação? Mesma situação. Putz, vacilo. Aqui ó, no texto do Houndoom ele fala: busque por uma carta energia Single Strike. Acho que se não tivesse o carta, se poderia pegar uma energia genérica Single Busque Strike. por uma energia Single Strike, não uma carta de energia mas Single ele tá Strike. falando isso, ele tá falando busque por uma carta, aí é o nome dela, energia Single Strike. E a urna da vitalidade, é a mesma coisa? Cara, deixa eu pegar o texto dela aqui, mas provavelmente sim. Então, enquanto mas você tá vamos ver. pegando o texto da carta, só pra eu não deixar pela metade, o efeito dessa carta é o seguinte: ela provém uma energia de qualquer cor, como se fosse uma Aurora Energy, porém, quando ela é ligada a um Pokémon Single Strike, você retira a condição de envenenado, caso aquele Pokémon esteja envenenado, então ela cura o veneno, e enquanto ela estiver ligada a esse Pokémon, aquele Pokémon não pode ser envenenado durante a partida. Então você previne condição especial de veneno naquele Pokémon que essa energia especial, né, essa Impact Energy está ligada. Como eles me corrigiram agora, ótimo, né, eles me corrigiram, essa energia, no início, eu poderia colocar ela como jogando junto com o Cinderace, porque aí o Houndoom iria energizar 2 Houndoom, você energiza uma energia especial dessa, energiza a outra, e aí você tá batendo 170 de dano. Beleza. Mas como não pode acelerar com o Houndoom, então a gente vai ter que partir pra uma outra situação. Mas como ele bate com 2 energias só, eu acho que dá pra montar Houndoom com ele. É claro que você vai precisar buscar a energia de fogo, mas aí a gente pode usar o estádio de fogo pra buscar essa energia, pode usar Inquieteco de energia pra talvez buscar essa energia também. Pode ser que tenha alguma outra forma de você pegar essa energia de fogo pra colocar com ela sendo uma energia da mão. Achou o texto aí, GH? O texto é a mesma coisa do Houndoom, ele fala carta energia Single Strike. Então beleza, então também não pode. Eu achei essa carta, eu acho que ela, apesar de não poder ser acelerada pelo Houndoom, eu acredito que ela ainda poderia jogar, por exemplo, em um eventual baralho de Cinderace, por exemplo, se você encaixasse nele eventuais outros atacantes Single Strike, entendeu? Então se você tiver, por exemplo, mais do que um Houndoom em campo, você pode retornar as Single Strike Energies com a urna, energizar algum outro atacante, por exemplo, enquanto você não tem o Cinderace, porque a ideia do Cinderace é bullet game. Então você pode energizar um outro atacante que, por exemplo, que pega a fraqueza do Pokémon ativo do seu oponente. Um exemplo, o Sojourner, que é Single Strike, bate 120. Ou a Mawile, que bate 100 com 3 incolores e ignora efeitos. E depois que você energizou, por exemplo, com 2 Houndoom, você pode pagar a energia colorida que falta usando essa Impact. Já que você vai ter atacantes multicoloridos, você foge da energia básica de fogo e usa a Impact. Acho que ainda seria utilizável num eventual baralho, né? E aí, nessa questão da possibilidade ou não da aceleração da Impact Energy, agradecimento aí pro @TonyLay lá no Twitter, né? Foi ele que esclareceu esse ponto. Eu não vi a postagem dele, não. Temos agora Rockruff e Lycanroc. Eu vou ler o Rockruff porque eu gosto do ataque dele, eu acho interessante. 2 energias de luta, crunch, 30 de dano, joga uma moeda, se tirar cara, descarta uma energia do Pokémon ativo do seu oponente. 30 de dano com o Houndoom, ele vira 30, 50, 70 de dano, ele é um Pokémon de Single Strike, então ele aceita a energização do Houndoom. E, cara, um Pokémon básico, 70 de HP, batendo 70 de dano. E, cara, sei lá, dependendo da situação de jogo, pra você dar um prêmio só pro seu oponente, pra fechar um nocaute ali, pode ser interessante. E o Lycanroc, pela mesma condição de ataque, 80 de dano. E esse Pokémon causa 10 de dano a mais pra cada Pokémon Single Strike na sua pilha de descarte. Então ele aumenta o dano conforme os Pokémon que você tem de Single Strike na pilha de descarte. O que vocês acham dessas duas cartas aí? Eu gostei das duas, sendo muito sincero. Essa carta ela tem uma sinergia boa com o estádio
estádio de Single Strike. Você vai descartando as cartas e ele ganha dano. Apesar de no começo você pensar assim, pô, 80 mais 10 não é muito dano. Não é tanto, mas esse cara aí, ele consegue chegar em 2 hits muito fácil, cara. Tipo, matar os bichos em 2 hits muito, muito fácil. Vamos pensar assim, vamos ver no começo do jogo você tem, sei lá, 2, 3 cartas Pokémon Single Strike na pilha. Ele bateria 110. Se essas energias aqui forem a especial, 2 energias especiais já seria 150. Beleza, 150 no primeiro ataque. Só que o ataque dele é progressivo. No segundo ele já bateria mais, 170 ou 180. Quanto mais deles vai morrendo, mais o dano vai aumentando. Então, ele é um bom atacante em que você pode dar 2 hits em qualquer VMAX no meio do jogo. Mais ou menos o que o Mad Party já faz hoje em dia, só que eu acho que ele faz isso bem mais fácil. Não mais fácil, mas tipo mais rápido, digamos assim, bater. E tem sinergia o deck todo, né? Você mete Round 1 lá, você mete os estádios, um monte desse, um monte de Quick Ball, Pokémon Communication. Quanto mais morre, mais dano aumenta. Cara, é um deck aí que tem potencial, viu? Eu gosto dele. É uma carta bastante interessante, eu gostei dela. A depender de como o meta se desenvolver, num eventual formato Pauper aí que o cara tá querendo criar, ele pode ser até um parceiro pro próprio Cinderace. A lista vai ficar super apertada, mas uma cópia, né, ou 2, pode soar interessante. Ou em outros tipos de baralho, né? Ele bate razoavelmente bem. É uma carta bem legal. Eu gostei também do Rock Huff, como o Cato deu a ideia, porque com 2 energias especiais, dando 70 de dano, tendo a possibilidade de descartar uma energia do oponente, não é nada desprezível, né? Dependendo do baralho que você tá enfrentando, essa energia pode virar o jogo, né? Então, são 2 cartas bem legais. Chegando então agora nos apoiadores, itens aí que a gente tem na nossa lista aqui de Single Strike, né? Está separado entre Single Strike e Rapid Strike. Temos Flannery. Escolha uma energia especial ligada ao Pokémon do seu oponente e um estádio em jogo e descarte eles. Então você vai lá e vai, sei lá, tirar uma energia especial do seu oponente e um estádio que tiver em jogo, pode ser seu ou do seu oponente. É interessante isso aqui também, mas vocês veem ela fora de um baralho que seja um baralho de controle? Talvez ela jogue em algum outro tipo de baralho sem ser controle? Ela me lembrou o antigo Xerose, que não sei se alguém lembra dele, que descartava... Lembro. Descartava desse tipo. Se não me engano, era isso que ele descartava, né? Acredito que vai acabar sendo por volta disso aí, um baralho de controle mesmo. Pode ser que tenha algum uso, a não ser que saia alguma tool muito poderosa, né? A diferença é que o Xerose que você tinha que escolher, né? Ou era tool ou era energia especial. E a tool é melhor ainda, né? Descarta a energia especial e um estádio, né? Mas não sei te dizer, não sei, assim, ainda te dizer o que essa carta pode fazer. É uma carta boa, cara, mas pra fazer as mesmas coisas, hoje a gente tem cartas melhores pra gente colocar em decks genéricos, tipo deck agro, qualquer deck que a gente possa usar pra descartar energia especial, a gente tem cartas melhores, que é o Leque e a Giratina. Até o Hammer também. E gastar o suporte pra isso, pra tirar o estádio também, você pode pôr Maré Caótica, é melhor. Acho que hoje, pra esse intuito de você usar em decks genéricos, ela não joga não. Mas pra controle é uma cartinha boa demais, véio. Mas eu não sei se agora ela vai jogar também. Pra já DP e tal, você não tem muito tempo pra fazer ela. Mas tech, uma carta dessa de tech, eu acho que joga sim. E no futuro próximo, talvez ela jogue muito. Não sei, vamos ver. O único deck que eu vejo hoje, agora que você falou, e que ela poderia ser interessante, é o único deck que ela não daria pra usar. Porque, por exemplo, um deck focado em Welder tem muito problema com Maré Caótica, porque ele não pode baixar a Fornalha. Então você poderia descartar a Maré Caótica e baixar a Fornalha naquele turno. Só que aí você não pode dar o Welder. Então fica um pouco complicado de defender nesse momento fora de um controle essa carta, né? Seguindo aqui, a gente tem a Single Strike Scroll of Stab. Que nome grande! Ela é uma ferramenta Pokémon que ela funciona muito parecido com a outra ferramenta que a gente tem ligada a um Pokémon. Ela fornece um ataque adicional a esse Pokémon Single Strike ao qual ela está ligado, né? Então, por uma energia de fogo e 2 incolores, Overreach, 120 de dano. Esse ataque não é afetado por fraqueza, resistência ou qualquer outro efeito no Pokémon ativo do seu oponente. É uma TET muito boa pra você talvez bater de frente contra Decidueye, Altaria. Acredito eu que ele atravesse também esses Pokémon. Você tá jogando com um urso, por exemplo, você arruma um jeito de colocar uma energia de fogo no urso. Pode ser essa energia Impact Energy que a gente citou, mesmo não acelerando, ela sendo acelerada com Round 1, ela pode ir talvez pensando nessas matches. E aí você bota essa ferramenta
E aí você tá causando 120 com as energias especiais, 140, 160, né? Dependendo da quantidade que você colocar. Se for 2 ali, como o custo de ataque pede, você tá causando aí o dano e dando nocaute no Decidueye. Será que se essa ferramenta jogar bem, pode ser a morte desses baralhos aí de Decidueye com Altaria? Vocês acham que vai dar trabalho? Achei essa aí é o primeiro assalto desses vazamentos aí, entendeu? É mais um ataque que ignora a fraqueza, a resistência e outros efeitos. Pelo menos ignora a fraqueza, então é um ataque que não instantaneamente nocauteia um bicho que tem a fraqueza à luta, pensando no Urshifu vermelho, né? A carta é muito forte, né? 120 de dano. Não é nada desprezível nesse ponto, porque você vai ter o bônus das energias, você já vai estar batendo pelo menos 160, podendo chegar a 180, e 180 ignorando os efeitos é um dano bastante ok. Eu achei uma carta bem forte mesmo. Vejo futuro nisso aí. O que complica é o fato de ser ferramenta, é mais uma ferramenta. O deck já tá usando a outra, às vezes você ter uma de cada, nem sempre você vai achar que você precisa na hora certa, né? Mas eu achei bem interessante. Tá vendo aquele Pokémon que eu tava falando lá no começo, que poderia bater 140, 160 e esse é um ataque bom? Esse ataque aí, cara, foi quase. Bateu na trave. Trave. É só porque falou o seguinte, não é afetado por fraqueza, porque se fosse, ia ser roubadíssimo, broken, porque você poderia fazer um deck só de Pokémon Single Strike, com várias tipagens diferentes, e você nem precisaria atacar o ataque dele, você atacaria só com essa carta, se valesse a fraqueza. Se você ligar as 3 energias especiais, ela seria 180 na fraqueza de vários tipos diferentes. Você pode usar tipo o Dark, o Luta, que outro Single Strike tem? Fogo... Tem metal. Ou seja, você pode usar os Pokémon básicos, sei lá, um Scorbunny, saca? 60 de vida. Se bem que ele morre para as 3 especiais. Mas, enfim, é uma carta assim. E você poderia usar. Mas, como fala, não é afetado por fraqueza, aí vira um ataque bom e não é um ataque super roubado. Mas é um ataque muito bom. E sobre Decidueye, eu acho que não morre Decidueye ou Altaria, porque essa carta vai num nicho específico de deck. O Decidueye já tem vários decks que ele enfrenta e já perde automático por causa de cartas assim. Então, eu acho que é ainda um deck que vai aparecer porque a galera vai usar um deck que, tipo, metade das vezes você ganha sozinho e outra metade você perde sozinho, não precisa nem jogar direito. Essa carta não muda muito a situação deles, porque já tem alguns nichos em que eles perdem e o deck continua aparecendo. Faz sentido. Eu, inclusive, acho que essa cláusula de que não afeta a fraqueza veio exatamente para evitar isso aí. O objetivo é fazer as cartas grandes e poderosas de jogar, né? Se fosse afetado por fraqueza, aí sim seria o grande assalto da coleção, né? E aí acho que eles não iam querer que a ferramenta fosse a melhor carta da coleção. Bom, a Impact Engine a gente já falou sobre ela aqui, né? Vocês querem completar mais alguma coisa sobre ela? Não. Pode seguir. Não. Partiu o Rapid Strike agora. Partiu o Rapid Strike começando com Grookey, Toque e Rillaboom. Assim como os seus primeiros, né? O básico e estágio 1, eles não têm uma... Talvez o estágio 1, né? O Toque talvez tenha alguma relevância, mas o Grookey, ele por 2 energias bate 30 de dano, joga 2 moedas, 30 de dano pra cada cara, então é um ataque que você não vai usar, apesar dele aceitar a energia especial de Rapid Strike, mas ela não fornece uma energia de planta, então não serve pra nada. Retiro o que eu disse. Segundo, tem o ataque do Toque, Knock-Off, 30 de dano, descarta uma carta aleatória da mão do seu oponente. É isso, uma Random Card, exatamente. Então é outra situação de jogo que pode ser interessante. Vale a pena vocês olharem as artes também dessas duas cartas, tá? O Grookey, ele tá batendo num toco de árvore aqui, né? Num pedaço de árvore que foi cortado, fazendo várias plantinhas nascerem. E o Toalk tá fazendo aqui tipo uma macumbinhazinha, saindo um negocinho do porrete dele também. Mas é bonito, eles estão na neve. Eles estão usando muita temática de neve nessa coleção. Rillaboom, temos 2 ataques. Uma energia de planta e uma incolor. Wood Drain, 60 de dano. Cure 30 de dano desse Pokémon. E o seu segundo ataque, 2 energias de gramas, uma incolor. Surging Beat, 120 de dano. Você pode descartar qualquer número de cartas ligadas aos seus Pokémon em jogo. Para cada carta, 30 de dano a mais para cada carta descartada dessa forma. Então ele aumenta 30 de dano se você descartar essas cartas. Tinha um outro Pokémon que fazia um ataque parecido com esse, né? Que você descartava energia em jogo para poder atacar. Turtonator. Era o Turtonator, verdade. Eu tava tentando lembrar o Turtonator. Não, 120 de dano já é um dano base interessante. E aí você tem 3 energias no próprio meninão aqui. Você tá aumentando mais 90 de dano. Então é 210 de dano se você tiver as 3 energias nele. Tem aceleração de energia com o Rillaboom, mas aí você não vai querer botar o Rillaboom. É mais fácil você acelerar com a Sherry. Então é mais fácil ter essa aceleração ali, né? Eu gosto dessa carta também, tanto quanto o Cinderace. O que vocês acham? Eu achei interessante a carta. Como eu disse, né? A carta que tem dano infinito é sempre
um amorzinho, né? Mas vai precisar de energia isso aí, hein? E descartar e voltar essas energias. Eu acho que eu veria mais futuro se a gente tivesse na Ganadel no formato ainda, viu? Vou falar pra você. Acho que seria um pouquinho mais fácil. Dá um roguezinho bacana, energizando ali, você caçando as energias, né? Acelerando. Mas eu não sei se consegue dar uma bagunçada, não. Cara, tá aí mais uma carta que a Pokémon tá empurrando pra ver se o Mustard joga, cara. Porque estágio 2 é complicado, mas com o Mustard você tem uma chancezinha. E tem uma coisa, cara, tipo, esse ataque ele custa muito caro, mas num formato de VMAX, você só precisa fazer 2 vezes. E você tem Shaymin, então é possível. Tipo assim, 120, pra você matar um VMAX, você precisa de mais 220. Você precisaria de 8 energias no total, contando com as 3 que já tá ligada nele. Então seria as 3 que tá ligada nele, mais 5 energias no banco. 7 energias. Mais 5. 7 dá 210, dá 330. Você mata verdade. quase todos. Falta o Eternatus. O Eternatus vai pro 340. Mas com 330... É 330 mesmo? Eu tô falando besteira? Fazer as contas. 3 vezes 7, 21. 7 das 210. Isso. Aí, pro Eternatus são 8. Então, 3 ligadas nele, mais 4 no banco. Zigzagoon! Não vamos complicar, Zigzagoon. Com Zigzagoon. Mas, cara, é bem possível. É fácil fazer isso. Tipo, pra um deck que não precisa bater todo turno, você bate a cada 2, 3 turnos pra ganhar o jogo, é possível, mas é estágio 2. E aí que entra aquela questão. Você consegue fazer um deck rodar com Mustard, e ele é um deck mais complicado, porque ele tem que estar na pilha de descarte. O Mustard não pega ele do deck. O Mustard Rap Strike, no caso. Eu só vejo 2 problemas pra um baralho com esse Rillaboom. O primeiro, estágio 2, que é sempre muito complicado de você montar. E o segundo, busca de energia. Porque a gente tem a Recycle Energy, eu acho que é Recycle, eu sempre confundo o nome, mas a gente tem o Reciclador de Energia, que você volta 5 energias do seu descarte pro baralho, então você já tem como voltar cartas pro seu baralho. Tem a Vara de Pescar, que ajuda você a retornar Pokémon e energia pro baralho. Então, formas de você voltar energia e reciclar essas energias, tem. Aceleração de energia, tem a Sherry, e é uma aceleração infinita. Quantas cartas você quiser, você coloca em jogo. Então você consegue aumentar o dano dele infinito enquanto você tá colocando em jogo. O problema é colocar ele em jogo, Rillaboom, e fazer a busca de energia. A gente não tem uma carta como a carta de Pokémon. Eu não lembro agora, eu não lembro se era a carta do professor. Carta do buscava professor. 2 energias. Carta do professor. Buscava 2 energias básicas no baralho. A gente não tem uma carta dessa. O que a gente vai se apegar é no Inquieteco pro primeiro turno. Mas aí você vai ficar com 3 cartas na mão, moscando. É meio complicado, sabe? A Sônia faz isso, ela busca duas cartas de energia. Mas é um apoiador, né? Não sei se eu vou querer usar a Sônia nesse turno. É por isso que eu tô falando. Exatamente. A gente não tem uma busca efetiva de energia que não atrapalhe o nosso turno. Pode ser que a Sônia seja uma boa opção e ela não atrapalhe o nosso turno ali. Mas ela pode atrapalhar. Vai que naquele turno, talvez você queira usar uma Skyla pra buscar o Doce Raro ou evoluir. E aí você busca energia como? Não tem como buscar energia. Eu acho que esse baralho, ele tem mais problema caçando energia pra acelerar do que pra montar o Rillaboom. Concordo. O Rillaboom, óbvio, você, como o GH falou, você não precisa bater todo turno enfrentando um VMAX. Então você pode perder ali, dependendo do jogo, 1 ou até 2 turnos para poder fazer seu setup. O problema é achar essas energias na sua mão para conseguir fazer essa aceleração. Porque nem sempre você vai ter. E se você for depender de cartas de compra, como por exemplo, baixar um Crobat, depois um Dedenne, para rodar a sua mão e comprar cartas, você tá tirando a maior vantagem do baralho, que é exatamente a troca de prêmios, né? Ele vai ter problemas só para conseguir essas energias. A não ser que venha alguma coisa que facilite esse tipo de troca, né? Talvez, sei lá, combando o estágio do Rossi e você dando um pouquinho de sorte, tendo muitas energias na mão. Não, eu acho que em 2 turnos que você fica parado fazendo setup é de boa. Tipo, você pode jogar parecido com Baby Brown, no sentido de você pode ser um pouco mais lento se você quiser ligar as energias no Baby Brown e passar. Tipo, nele, se você fizer um Shaymin, você vai ligando as energias que você achar nos Pokémon do banco, vai distribuindo. Você pode usar o Oricorio GX pra você ir tomando os nocautes, você pode usar o Cricketune se você quiser. Eu acho que tem como, cara. Tipo, em 2, 3 turnos você fazendo essa recarga, acho que tem como, se você usar aquele reciclador que bota pra mão também. Tipo, é possível. Agora, vai conseguir fazer isso consistentemente? Vamos ver, eu acho que consegue. Eu acho que o problema maior é você fazer Rillaboom atrás de Rillaboom. Esse é o problema. É de boa fazer, agora vários, aí eu não sei. E se bem que ele é bem
tancudo, né? Ele tem 180 de vida. É muito complicado ele morrer em um hit pra vários decks, mas você precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer ele e ir atrás das energias. Aí esse vai ser o problema, do jeito que vocês estão falando aí mesmo. Mas vamos ver, talvez tenha outras cartas aí que melhora essa questão. Bom, dando sequência aqui, a gente tem Inkay e Malamar. O Inkay só bate 20 de dano, beleza. É Pokémon Rapid Strike, os dois. E aí o nosso menino Malamar, por uma energia psíquica, Rapid Tentacle, 40 de dano, você pode revelar quantas cartas de Rapid Strike você desejar da sua mão. Para cada carta revelada dessa forma, você causa 40 de dano, então você embaralha essas cartas no seu deck. Gente, tá aí uma situação que é bem interessante. A gente tem o Octillery, que busca uma carta do baralho, e pode ser que dê pra funcionar legal. Tem outras formas de você buscar. Se montar um baralho Baby, pode ser que ele vê jogo, porque, cara, 40 de dano não é um dano tão ruim. E é só pra mostrar as cartas e devolver pro baralho, então pode ser uma situação interessante esse Malamar. Será que dá um roguezinho interessante ele mesmo? Não, eu achei interessante. O mais genial é que não é uma carta de qualquer tipo, pode ser qualquer coisa Rapid Strike. Então, você pode revelar trainer, energia, Pokémon, qualquer coisa serve. E outra, como ele é um Pokémon estágio 1, você não tem aquela necessidade, eu vou dizer, ele não é tão difícil de fazer quanto o 2. Você tendo um Inkay no banco, você já consegue atacar no próximo turno, né? Então, acho que a questão aqui é você ter os Octillery, alguma outra carta de draw, e você já consegue começar a fazer esse baralho rodar. O que me surpreendeu aqui, e eu já digo que eu vejo um porquê, foi o custo de recuar dele, que é 3, né? E aí deve ter sido até, assim, alguma coisa a ver com o estádio, né? O estádio tira 2 de recuo, eles já botaram 3 para o Malamar não recuar tão fácil, né? Nessa partida. Mas eu achei muito interessante essa carta. Eu achei meio meme, pra falar a verdade. Tipo... Eu também acho. É meme mesmo, mas é roguezinho. Na primeira vista você pensa, pô, 40 por cada carta, mas, pô, embaralhar as cartas no deck, ter que achar de novo. Nossa, mas que trampo, velho. É muito... vamos ver, tipo, eu acho complicado você fazer esse rolê todo turno, mais ainda do que o Rillaboom, sabe? Você comprar as cartas sem usar elas, tipo, comprar e deixar elas na mão, você tem que ter uma engine pesada de, sei lá, de Tintino ou de Pidgeotto pra poder ter várias cartas na mão, ir acumulando e não usar elas. Esse é o pior, que você não pode usar as cartas, porque você tem que embaralhar. Então, sei lá, é um monte de carta inútil na sua mão que não vai fazer nada e só pra dar o ataque. GH, aí que tá, você pega, embaralha tudo, deixa só o Mostarda na sua mão e se recupera o Octillery. E já compra 5 cartas, faz o deck inteiro com Rapid Strike, entendeu? Só vi vantagens. Em teoria é bom, mas é meme mesmo. Assim. Dá um roguezinho, é isso. Tudo. Mentira, mais ou menos. É isso. Tô passando aqui, temos o Seabold Apoiador. Escolha 2 dos seus Pokémon Rapid Strike em jogo e cura 60 de dano de cada um deles. Outro meme? Não sei. Ele tem 2 coisas boas nele. Uma, que ele é Rapid Strike. Você pode jogar em algum deck de Urso Azul que tem Octillery. Dependendo do deck, você pode até colocar, tipo, do jeito que seu deck tá montado e os decks que você tá enfrentando, você poderia até pensar em substituir ele no lugar da Cheryl, se esse 60 de dano que curar, te tirar do range de 2 hits, saca? Vamos pensar que você tá enfrentando um deck que bate 180. E aí você cura 60, fica 120 de dano. Um 180 de novo, não mata, né? Não mata. Então você pode fazer esse caso aí, dependendo do meta, você pode usar ele no lugar da Cheryl. E aí você economiza suas energias. E ele cura 2, né? É uma carta com ele cura 2. Futuro, tem futuro. Sabe aquele danozinho vagabundo que você dá num Pokémon pra terminar o dano mais tarde? Pois é, esse aí quebra as contas. Concordo, faz sentido ele quebrar as contas. Mas e o Rapid Strike Scroll of Sky, mais um nome grande de ferramenta? Ele fornece um ataque a um Pokémon Rapid Strike, muito parecido com a outra ferramenta que a gente já falou aqui no cast. Porém, o ataque por uma energia elétrica e uma incolor, Flying Suplex, 10 de dano mais, o ataque causa 50 de dano para cada energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. Esse daqui, acho que com Tapu-Koko no jogo ainda dá pra tentar brincar, dependendo da situação de jogo. Ou vai ter que usar Aurora Energy, ou a própria Spiral Energy, que é a energia especial que a gente vai falar em sequência. Será que tem jogo essa ferramenta? Fala da energia já, que a gente já puxa. Então beleza. A Spiral Energy é uma energia de Rapid Strike
que só pode ser ligada a Pokémon de golpe fluido, né, que é Rapid Strike. Enquanto ela estiver ligada a um Pokémon, essa carta, ela provém uma energia de qualquer tipo, muito parecido com a outra que a gente citou no cast. Porém, ao invés dela curar o veneno, ela cura paralisado, e enquanto ela estiver ligada àquele Pokémon não pode ser paralisado na partida. É um counter interessante para baralhos de Mewtwo que jogam com Raichu, que tá sempre tentando paralisar. Eu acho que é o único baralho que tem essa característica no meta atual, e é o único counter pra esse tipo de baralho no momento. É óbvio que não é o único counter, né? Tem switch, tem corda, tem um monte de coisa. Mas é uma situação interessante pra você não gastar tanto recurso pra poder tirar o Pokémon paralisado ativo, né? Eu acho que a condição que ela tira é mais interessante do que o envenenado da outra energia. Acho que ela é mais interessante do que a outra nesse ponto. As duas fornecem qualquer tipo de energia, né? Então nesse ponto são iguais. Mas em relação a tirar o paralisado, que é uma condição bem chata no jogo, ela é melhor por isso. O ataque da ferramenta eu achei bastante interessante. 10 mais 50 é um dano que, dependendo do Pokémon que você está enfrentando, pode ser bem pesado. Tem que ver a questão do custo, né? Ela exige uma energia elétrica e uma incolor, aí você, já não consegue pagar com a dupla, né? Não é um ataque que você baixa a ferramenta, baixa a dupla e bate, né? Depende de um pouquinho mais de interação. Mas são duas cartas interessantes e que podem sim ver algum jogo. Pela elétrica a gente vai ver aí se o Zero Hora vai jogar, que o Zero Hora já vai elétrica também e tal. E da energia especial aí, você tem que lembrar que o Poison tá mais presente por causa do Eternatus Poison, né? E o paralisado é um deck que tem Hammer ainda. Então o cara pode simplesmente tirar sua energia e te paralisar. E o Eternatus Poison é relevante, tipo, você liga ela, não toma Poison, e aí seu bicho Max não morre de jeito nenhum. Eu acho que a outra Poison é bem relevante também, só por causa do Eternatus. Tirando o Eternatus, ela não serve pra nada. da condição, né? Assim, é que a paralisada é uma condição mais chata, por isso que eu falei. É mais chato. Mas o Poison é importante por conta do Eternatus, é que ultimamente eu tenho visto mais aquela versão, jogando no online, né? Eu tenho visto mais a versão que não tem usado Poison, eu tenho achado até estranho. Acho o Poison tão bom e ele não tem aparecido tanto, pelo menos pra mim, né? Não tenho enfrentado. Não tenho visto muito baralho de Poison do Eternatus mesmo jogando, não. O pessoal tá jogando mais a outra versão, parece ser mais rápida. E com isso a gente finaliza essa parte aqui. Vamos seguir que tem mais notícia pra gente comentar. Agora a gente vai com Galarian Slowking e Survival Kit. Eu gosto desse Survival Kit, hein? Galarian Slowking, Pokémon estágio 1, tem a habilidade Secret Medicine. Uma vez durante seu turno, você pode escolher um dos seus Pokémon. Escolheu? Joga uma moeda. Se você tirar a cara, cura 90 de dano daquele Pokémon. Top! Pô, jogar moedinha, tirei cara, tô curando. Mas se eu tirar a coroa, o que acontece? Dessa vez tem uma condição. Você coloca 3 contadores de dano naquele Pokémon. Chato, hein? Essa daí é chato, hein? Eu acho que... Sei lá, mano. Eu acho que é muita loteria, mano. Vai que o meu Pokémon precisa curar. Por 30 de dano ele falece. Se eu errar a moedinha, eu tô dando nocaute no meu próprio Pokémon, né? É o meme do meme. Meme do meme, isso aí. Vai jogar muito na pasta. Só porque é foil. Aí fica na pasta. Eu não gostei, não. Meme do Bidulebe meme. Esse aí, não gostei, não. Tem 3 de recuo. É um bicho que você deixar no banco, com certeza o teu oponente vai puxar quando precisar dar um stallzinho. Não é legal, não. Então vou seguir aqui, GH não quis nem falar nada, só falou que é meme. Então temos o Survival Kit. Olha as 3 cartas do fundo do seu baralho e coloque no topo na ordem que você quiser. Então pega 3 cartinhas do fundo lá, olha elas, beleza, eu quero essa aqui no topo. Você bota elas na ordem que você quiser. E aí você pode usar o Oranguru, pode usar o Uricório dando draw, pode, sei lá, mano, tem várias formas de você comprar nesse formato aí atualmente, então você consegue pegar aquela carta que no turno passado o seu oponente usou a Marine pra te quebrar, você pode voltar as cartas da Marine pro topo do baralho e assim poder reutilizar aquelas cartas boas que você tava preservando. Essa carta eu gostei, essa carta eu acho que vê jogo. Olha, a carta é bem boa, né? Assim, pelo menos olhando ela assim, sozinha, a carta é bem boa. Eu não vou cravar não se ela vê jogo, mas eu achei ela interessante. Tá? Vou deixar ela aqui em observação. Você tem 2 opções de jogo. Ou você usa o Rotomphone, que olha 5 do topo, ou você usa essa que olha 3 do fundo. A questão do 3 do fundo é exatamente o que o Cato falou. Marnie. Você tomou a Marnie ou Marine no turno passado? Às vezes você prefere olhar as cartas do fundo. Mas tirando isso, o Rotomphone você olha 5 do topo. Então você tem que pôr na balança o que você prefere. 3 do fundo numa Marnie que pode ser boa ou ruim, ou a 5 do topo você olha 2 cartas a mais e
é aleatório sempre. Aí tem que ver, né? Eu tinha até esquecido do Rotom Tem que Fone. mensurar Né? direitinho. Tem que fazer os testes com as duas pra ver o que é melhor. Mensurar direitinho pra ver o que vai ser mais interessante. Mas é uma carta que eu acho que vê jogo sim. E aí, seguindo pra uma linha de Coffin e Weezing aqui, que, já é um baralhinho pronto isso daqui praticamente. O Coffin, ele tem 2 energias ali, 20 de dano só, Smog. O Weezing, 130 de HP. Primeiro ataque, uma energia noturna, Blend Toxin. Pokémon ativo do seu oponente está confuso. Liga uma energia Dark da sua pilha de descarte a este Pokémon. E o segundo ataque, 2 energias, uma Dark e uma incolor. Smog Burst, 20 de dano mais. Esse ataque causa 20 a mais de dano para cada energia Dark ligada aos seus Pokémon em jogo. E aí o que é interessante, o Galarian Weezing, ele tem uma sinergia com essa carta. E o Galarian Weezing diz que ele tem uma habilidade, Energy Factory, e cada energia básica Dark ligada aos seus Pokémon com o nome Weezing, ela fornece 2 energias. Então, se você ligou uma energia no Weezing que ataca, ela agora é uma dupla. Ela fornece 2 energias. Você só pode usar essa habilidade uma vez por turno. Então, aquele ataque ali, por uma energia só que você ligou naquele Weezing que bate 20 de dano, mais 20 para cada energia ligada aos seus Pokémon em jogo, essa uma energia já é 60 de dano. Então, já é um ataque, sabe, interessante, cara. É um roguezinho que dá pra brincar. O problema é, a gente tem vários Weezing jogando, né? A gente tem o Weezing para habilidade, a gente tem esse Weezing que aumenta a quantidade de energia e tem o Weezing atacante. Então, será que vai valer a pena jogar com um baralho de Weezing dessa forma? Porque parece escalonar legal pra cada energia. Você pode ficar movendo as energias pro Weezing ali, talvez com o Yavario, e ficar aumentando o dano dele e jogar só com uma energia no ativo. O dito Prisma, por favor? Gostei. Essa habilidade do Weezing de Galar me lembrou o Venusaur da Shining Legends, que ele fazia a mesma coisa, mas com energias de grama. Estágio 2, né? A grande diferença é que ele era estágio 2 e que ele, e acho que acredito até que por ser estágio 2, ele dobrava a energia de grama para qualquer um, né? Então você podia ligar em quem você quisesse e a energia de grama valia por 2. Inclusive, eu montei na época um baralho usando o Alola Executor GX para ficar snipando o dano com energia dobrada pelo Venusaur. É bastante interessante, né? A ideia é você dobrar a energia, você puxar energia pro campo com o Weezing. Eu acho só que se o baralho se limitar a eles, você vai ter poucos Pokémon e o escalonamento do dano vai ser devagar, porque vai ser 40 mais 40 mais 40 e você só consegue acrescentar 40 de dano. E ele tem 130 de vida, né? O Xia vai morrer um por turno. Talvez uma ideia um pouco ousada seria arriscar fazer um Hydreigon para dar o deluge de energia e dar uma porrada maior de uma vez só, entendeu? Você dobra as energias, liga várias de uma vez e bate pesado. Só que aí você vai depender de um estágio 2, talvez você tem que começar. Eu acho que é isso tudo aí que você falou e não tem básico suficiente pra esse deck jogar, não. Um básico só pra esses dois. Tem 4 cofres e jogar você com não consegue. Você não consegue fazer um após o outro, tipo, numa troca de prizes favorável, você perder 3, 4 Weezing, muito difícil você voltar a fazer vários um atrás do outro. E você precisa fazer os dois, e pra ligar energia precisa do Hydreigon. O Moltres ajuda, galera, é Moltres, mas não sei. Acho rolê demais pra agora. Concordo com vocês. Então vou dar sequência aqui. A gente tem agora Liepard V e Taurus de Single Strike. Vamos lá, Liepard 190 de HP. Sua habilidade Concealing Claw. Uma vez durante o seu turno, quando você joga esse Pokémon da mão para o seu banco, você pode descartar uma ferramenta Pokémon ligada a qualquer Pokémon em jogo, pode ser seu ou do seu oponente. E aí, por uma energia Dark 2 incolor e Shadow Reaper 110 de dano, você retorna esse Pokémon, você pode retornar esse Pokémon e todas as cartas ligadas a ele para sua mão. Eu acho que ele vai entrar em jogo para tirar o Malborão, né? O bloqueador de ferramentas, né? Eu acho que só para isso, né? Tirar essa ferramenta em jogo que atrapalha muita gente. Eu acho uma carta interessante. Eu vi muita gente reclamando dessa carta. Nos grupos por aí. À primeira vista eu não gostei. Você não gostou também? Não, eu vi nos outros grupos que eu participo. Muita gente olhando, falando que não gostou, mas num formato que é um pouco carente de remoção de ferramenta, eu acho que pode ser interessante essa habilidade dele. Olha, baixei pro campo, tiro a ferramenta, ok. Ele só tem 1 de recuo, então não é tão difícil de você tirar ele da frente se eventualmente o adversário puxar. Acho que num baralho que não tem problema com banco, como o Eternatus, pode ser uma adição interessante. A única coisa que eu não gostei nele foi o custo do ataque. O 110 de dano eu nem reclamo, porque ele já tem uma habilidade boa, então geralmente quando o Pokémon tem uma habilidade boa assim,
o dano do ataque é um pouquinho mais reduzido, né? Mas o custo ser uma energia noturna e 2 incolores fica um pouco pesado, na minha opinião. E aí o ataque começa a ficar assim um pouquinho menos prático para você conseguir dar e voltar ele pra mão e livrar um espaço no banco e conseguir usar a habilidade de novo, sabe? Mas a habilidade por si só é bastante interessante. Eu gosto muito dele no Eternatus, só por, tipo assim, ele não fede nem cheira, sabe? Tipo, ele não atrapalha o seu banco. Tem um monte de Pokémon no Eternatus que você simplesmente baixa porque ele é um Pokémon básico. E ele é um bicho que você baixa, é um Pokémon básico que tem efeito. E tira uma tool que pode ser importante, tipo a Scroll do Single Strike. Você pode tirar a Tool Jammer pra liberar alguma tool sua que você queira, tipo S-Share. Sei lá, eu gosto dele só por essa opção. 1 ou 2 no Eternatus, só por ter essa opção de tirar a tool a hora que você quiser. Você dá um Quick Ball, baixou, tirou tool e abraço. Eu gosto dele por causa disso. Inclusive, você falou essa questão de vários Pokémon básicos que são baixados assim, só por baixar. Eu já enfrentei gente que deu 2 Crobat no turno só pra conseguir aumentar o dano do Eternatus. Então, poxa, às vezes você baixar um outro bicho e não gastar o Crobat e ainda tirar uma ferramenta do oponente é mais útil ainda, sabe? Realmente. Não tem mais o que falar dessa carta. Vou seguir então aqui, garotada. Vamos lá pra Tauros, então, 130 de HP. Esse aqui eu já acho interessante. 2 energias incolores, Raging Bull, 20 de dano. Esse ataque causa 20 a mais de dano pra cada contador de dano nesse Pokémon. E ele está confuso. Então você bate e fica confuso. E o Takedown, 80 de dano. E esse Pokémon causa 80 de dano a mais. Na verdade, causa 30 de dano a ele mesmo. É porque o negocinho do mouse ficou na frente do 3 e acabou transformando o 3 em um 8. E aí eu confundi. Mas assim, aceita energia especial, então aumenta o dano dele. Se os 80 vira 120, ele toma 30 de dano. E aí, se você conseguir colocar uma quantidade de dano interessante nele, ele pode causar um dano bem alto com esses 20 mais. Vocês também acham que dá uma tetezinha pra bater um daninho interessante ali pra fechar um nocaute? Ele parece tipo um Spiritomb, sabe? Você precisa ficar dando dano nele, só que você pode... Ele aceita Twin Energy, ele aceita o Houndoom, porque ele é Single Strike. Ele pode dar um dano considerável. Menos que o Spiritomb. O Spiritomb aumenta 30, né? E ele 20. Aí tem que ver qual deck acaba saindo melhor nesse dano. Se ele for um deck que vai matar em 2 hits, eu tô preferindo o Lycanroc. Ele pode usar Powerful também. Ele pode usar Powerful também. Mas se for matar em 2 hits, eu acho que eu prefiro o Lycanroc por ser mais fácil de fazer os rolês, né? Ele é meio complicado você ficar dando dano nele. O Spiritomb pelo menos tem a habilidade que dá o dano, né? O Tauros ele pode usar o quê? O Houndoom, que vai dar dano quando botar energia nele, e na melhor das hipóteses ali um Spike Muff quando ele recuar. Mas eu não sei se isso é suficiente, sabe? Eu acho que pra fazer tudo isso, pra bater com um atacante incolor, que não vai bater em ninguém na fraqueza, talvez não... A carta é interessante, mas ela talvez não veja muito jogo por conta disso, entendeu? Bom, seguindo, vamos pra Talonflame, a última notícia que a gente tem de hoje. Bastante notícia, muito legal, tá saindo os spoilers. Em breve vai sair a coleção completa, né, pra gente trocar uma ideia. E aí, o primeiro ataque dele, Corner, 40 de dano. Durante o próximo turno, o Pokémon defensor não pode recuar. Lembrando, ele tem 140 de HP. Lembrando, ele tem 140 de HP. Lembrando não, porque eu esqueci. Lembrando eu esqueci de falar HP. E o seu ataque Nitro Dive dos energias incolores, 80 de dano. Se este Pokémon tiver alguma energia de fogo ligada a ele, esse ataque causa mais 80 de dano. Então é 160 de dano se você colocar uma energia de fogo nele. Mais um problema sendo estágio 2, né? Vai lá, GH. Estágio 2, a gente tem o V é melhor. É basicamente a mesma coisa. Só que o V é 3 energias 190 num básico, saca? Quem que tem? O V. Ah, tá, o Cinderace V. É bem melhor, Talonflame. É verdade, Talonflame. É verdade. Pô. Olha, a única coisa que eu tenho pra dizer sobre essa carta é um comentário da própria notícia em que ela foi revelada. Em tradução livre, eu esperava alguma coisa ruim. Eu não estava errado. Coitado do meu garoto Talonflame. Fecha aspas. É isso. Olha, não tem muito o que falar, sabe? Triste. Se jogar, vai jogar no formato Pauper que o Cato vai criar. Eu falei nós.
encerramos aqui as notícias de hoje. E, bom, o deck que a gente vai trazer pra trocar uma ideia é o deck que recentemente nosso menino GH fez top 16 no Hagster. É um torneio online que você encontra lá no Limitless pra poder jogar. E ele jogou de Victini VMAX. Então, comenta com a gente aí o seu baralho, GH, e fala pra gente sobre as cartas, as estratégias, como que você joga, as partidas. Fala com a gente sobre o seu baralho e vamos conversar um pouco sobre Victini VMAX. Né, pra já. Eu comecei a jogar semana passada com esse deck, assim, em torneio, né? Eu joguei 3 torneios e nos 3 eu consegui top. Eu consegui um top 16 no Greenwood, top 4 no E&D e top 16 agora no Hexer, que foi maior, né? Quase 400 pessoas. O deck em si, cara, eu acho o Victini um dos melhores decks pra começar, porque, cara, ele é tão opressor, tem tanto jogo que eu simplesmente ganho só porque eu comecei. Tipo, contra todos os vezes, Dragapult, Urshifu, Eternatus, até a Mirror, se o cara baixar Victini, eu começar já é meio caminho andado, já é tipo meia vitória dada, porque o deck começa, a única coisa que eu quero fazer é Victini, energia e pronto. No meu T2, eu vou atrás de evoluir o Victini, ligar outra energia, dar boss no V do cara e já sair comprando 2 prizes. No outro turno, eu vou atrás de outro boss e sair comprando mais 2 prizes, enquanto eu monto outro Victini. Então, contra V, esse deck é destruidor, cara. Ele é muito roubado. É um absurdo, velho, quando ele começa. E quando ele é segundo, ele tem algumas opções. Você pode jogar mais tranquilo, faz Victini, ou você pode ser agressivo e fazer um Rexard. 3 energia, 200, você já sai dando nocaute. No outro turno, você já tá dando 230. Ou você faz um Reatran se precisar. Enfim, ele é muito opressor. E na questão de, se você não enfrentar um deck que usa Pokémon V, se você enfrentar deck que usa Pokémon GX, você tem muitos atacantes que você pode dar um jeito. O próprio Rexard, você viu que o cara tem muito GX? Baixa o Rexard, energiza ele. Aí você vai energizando ele. Uma hora você tem um Reatran que dá 300 de dano com 6 energias, ou o próprio Rexard. Se você precisar, você pode usar o Mewtwo pra bater numa fraqueza do nada. Tipo assim, o cara tá com o Mil 3 dele, ativo, às vezes não baixa o Jirachi, e aí você faz um Mil 3 seu do nada. Baixa o Welder 200 nocaute, final do jogo. É muito bom. E o próprio Victini básico também, ele dá muito dano. Você tá jogando contra um cara que energiza muito, sei lá, uma Mirror. E aí tem um Rexard do cara com 4 energias. Como é um GX, não é um V, o Victini bate pouco, bate 100. O Victini VMAX, né? Só que o V, se você ligar 2 energias com as 4 do Rexard, ele já tá batendo muito. São 6 energias, ele tá batendo 180. Num Pokémon básico, V. Você gastou só 2 energias. Então você pode conseguir uma troca favorável nesses sentidos aí, de bater com seus outros Pokémon GX. E no final das contas, eu joguei com outra versão nos 2 primeiros torneios, que tinha uma carta de diferença. Eu tava usando um Charizard GX, o estágio 2, para ter uma opção pro Mewtwo no lugar de um Stamp. Só que eu quase não tava usando o Charizard, ele é bom só contra ADP. Quando eu começo, eu posso fazer 1003 no primeiro turno, ligo uma energia. E no T2 eu faço o Elder, 4 energias 300, mato um ADP. E é só isso, aí eu resolvi trocar por um Stamp. No geral é isso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o deck, pode perguntar aí. Qual foi a partida mais complicada que você teve no torneio, jogando com ele? Qual foi o que mais te deu trabalho? Cara, o que mais dá trabalho é ADP, porque ADP é ADP, saca? Quando ele roda, não tem o que fazer. Apesar de eu perdi 2 contra ADP, e foi o mesmo cara, e eu perdi do mesmo jeito. Que foi, eu comecei, eu fiz Victini Energia, e aí o cara na vez dele fez GXT1, e daí eu tentei jogar a partida aí, tipo, tentando bater no cara e tal, mas aí ele sempre foi mais rápido que eu. No segundo jogo foi parecido, eu perdi pro Hammer. Tipo, num turno que eu ia matar o ADP, eu tinha 3 energias em campo, mais um Elder ia ficar com 6 energias, dava pra fazer o Reatran. Aí ele acertou o Hammer, tirou energia, e aí eu já não tinha mais como fazer o Reatran matando o ADP. Aí eu perdi mais ou menos aí. E é isso, o ADP é isso, cara. Se o deck roda, ele roda, e se eu for tentar melhorar esse deck contra ADP, eu usaria de novo o Charizard GX que eu tirei, e colocaria mais uma corda de fuga, porque aí você pode tirar o ADP dele da frente. Tipo assim, ao invés de você bater no ADP dele da frente, você pode tirar ele da frente. Todos os Pokémon do banco morrem pra todos os Pokémon seus. Então, se você tiver mais corda de fuga, tipo 2, 3, você pode jogar sempre tirando o ADP da frente. E aí você ganha na corrida. Uma coisa que eu pensei aqui foi que, ultimamente, os decks que eu tenho visto que levam o Mewtwo e um ou outro Pokémon pra atacar com ele, tem levado aquele Incineroar GX Dark, por conta do ataque que dá 130 e descarta um especial, mas não tanto por conta dele, mas mais especialmente pelo GX, que é muito forte, né? Por 3 incolores,
e dá acho que 10 mais 50 vezes a quantidade de contadores de dano nele. Então você consegue dar uma porrada monstruosa com o GX desse Incineroar. Você acha que seria uma adição interessante no lugar do Charizard lá? Porque ele bate com 3 e, dependendo, você conseguiria dar uma porrada muito grande se você tivesse tomado um daninho? Nesse deck eu acho que não, porque no deck que vai Incineroar, geralmente o 1003 é o seu principal atacante, é o cara que vai ficar lá no pivô. Você vai energizar ele primeiro, você vai bater com ele primeiro, e aí ele vai tomar um dano e tem a possibilidade de dar um Incineroar, ou então ele tem mais uma gama maior de atacantes, tipo, você pode, o próprio Charizard e o próprio Incineroar, geralmente você pode pôr os dois juntos, o Rexizard Reatran, e aí você pode usar mais um ou outro atacante situacional, mas geralmente é quando o seu deck é focado no 1003, ele é o seu atacante principal. Nesse aí, cara, eu quase não uso o 1003, ele é uma situação, tipo assim, de... tá rolando uma luta em que eu posso simplesmente baixar o 1003 e ligar a energia e bater, isso, eu faço ele, mas se o jogo não isso é só uma tag situacional mesmo, tipo, às vezes eu faço, ou quando eu tô contra outro deck GX e eu quero ter mais de um atacante GX, tipo assim, eu posso baixar o Rexizard e o 1003 e jogar com os dois. Então ele é bem situacional, eu quase não jogo com ele, é mais pela opção mesmo. E como o torneio é Open Deck List, geralmente os caras veem que eu tenho 1003. Por exemplo, o Urshifu, os caras usam Mimikyu, os caras usam Jirachi. Só que ele vendo o 1003 na lista, ele tem que ficar preocupado em baixar o Jirachi no começo, porque ele sabe que a qualquer momento eu posso fazer o 1003 do zero e matar um Urshifu. E se ele não fizer... Se ele não baixar o Jirachi, é muito bom pra mim, se eu conseguir fazer o 1003 do nada. Então o cara fica nessa preocupação, entende? De ter que jogar em volta do 1003. Eu acho que só uma cópia dele tá perfeito nesse deck. Eu não quero mais, eu não quero menos, e eu acho que eu não colocarei mais atacantes que ajudem o 1003. Talvez o Charizard contra o ADP, mas eu tô tendendo a colocar mais cordas pra poder jogar contra o ADP. Não sei, vou testar. Entendi. A lista parece bem fechadinha, né? Eu ia falar a quantidade de Boys Order, né? Eu acho que o deck não tava jogando com tanto Boys Order assim, tava com menos, não tava não? O Victini não, geralmente é 4. As versões focadas em 1003, que tem Pokégear e tal, usa 3 Boss Order, porque aquela versão é mais focada em um Elder mesmo. Você quer fazer o Elder todo turno, com 1003 e tal. Essa aqui é mais focada no Victini mesmo, saca? É energia T1 Boss T2, é o que eu mais quero em todas as partidas, é isso. Contra V, cara, eu ganho automático quando eu faço isso. Tipo, Urshifu V, se você ver nos decks que eu usei, eu acho que eu ganhei de 2 ou 3. Nos outros 2 torneios que eu joguei, eu ganhei também de uns 3 ou 4 Urshifu V, porque quando eu começo é um atropelo, o cara não tem nem chance de jogar, justamente por causa do boss. Você fazer Victini T2 dando boss num V, ganha 2 prizes. Aí você dá outro boss, ganha mais 2 prizes e baixa 1.000 no banco, cara, o cara não volta nunca no jogo. E quando você é segundo, aí o jogo é equilibrado, é mais jogado. Mas quando eu começo e consigo fazer boss T2, o jogo praticamente acaba. Porque é muito forte você fazer boss T2 matando o básico dele, boss T3 e boss T4, se você quiser. Eu vou testar a sua lista. Outra coisa, eu não tenho todos os Victini, esse Victini que bate 30 vezes a quantidade de energia ligada a ambos os Pokémon ativos. Se eu colocar um no lugar desse terceiro aí, 2-1, ainda dá jogo, não dá jogo? Dá jogo, fica um pouco pior, assim. Sabe aquelas situações, tipo, 1 em 10 jogos em que você vai precisar desse e não vai achar? Vai ser tipo isso, mas dá jogo, não tem problema não. Ele tem 190 de vida, né? Tendo 190 de vida, tá de boa. Eu acho que sim, acho que é 190 de vida mesmo. A diferença é que o primeiro ataque dele bate 10 de dano e se for um Pokémon V ele bate mais 50. E o segundo ataque é 120 garantido, com 2 energias. Você pode ver jogo com ele, é de boa. E o Milzinho tá ali só por causa do Urshifu Rapid Strike mesmo, né? Cara, o Urshifu e o Baby Brown também. É verdade. Se tirar umas opções dele fazer Cramoran, sabe? Tipo... E também o Inteleon tá começando a aparecer também, cara. O Inteleon VMAX com o Inteleon Baby. O Inteleon já é complicado pra mim, que eu sou fogo, eu só tenho 1003, então eu tenho que jogar muito bem com esse 1003. Mas já aconteceu de eu ganhar contra o Inteleon justamente pela jogada do Victini que eu tava falando, boss. Tipo assim, eu começar, o cara faz os Inteleon lá, mas aí T2 eu dou um boss, mato um Inteleon, aí no T3 ele mata um Victini, aí tipo, no outro turno eu faço outro boss, com outro Victini e mato um Inteleon, umas paradas assim, meio esquisitas, sabe? Eu já ganhei assim contra a água, mas já é difícil, sabe? Mas o meu é pelo Cramoran e pelo Urshifu, principalmente pelo Urshifu, porque você dá a chance dele dar um snipe de 120, não pode acontecer, sabe? Mesmo que ele dê boss no 1000 e mate o 1000, você já ganhou um turno nisso.
é muito bom. Pra levar um prize só, né? No bichinho de 60 de vida, né? E você tá pondo pressão, entendeu? Às vezes o cara fez o bichão lá, mas você deu 220 no bichão dele baixando 1000, saca? Aí, pô, o cara vai deixar o Vitinho na frente sem dano ou vai matar o 1000? O que vai fazer, sabe? Se ele matar o 1000, ele vai perder o worship dele e depois, o que ele vai fazer? Então é uma pressão a mais, o cara tem que pensar, sabe? E eu já joguei contra cara que errou, cara, em matar o 1000. Tipo assim, o cara tinha um jogo em que em 3 ataques ele ganhava, mesmo com 1000 na mesa, e o cara inventou de matar o 1000, e aí ele só ganhava em 4 ataques, entendeu? Então, às vezes nem é a melhor jogada você matar o 1000, mas eu tiro a jogada deles de baixando o 1000. Acho que vale a pena usar pelo Cramoran e pelo 1000, sabe? Ou pelo Chico. Às vezes o cara tá tão focado naquela questão de ficar batendo sempre no banco, que ele esquece de analisar esse tipo de coisa, né? Várias vezes nem vale a pena você bater no 1000. Por isso que ele é tão bom, porque o cara perdeu um turno matando o 1000, às vezes nem vale a pena. É melhor você deixar o 1000zinho quieto lá, porque às vezes a estratégia do cara... às vezes o cara não vai nem querer gastar o Boss Order pra poder matar o 1000zinho, porque não vai valer a pena ele perder um turno pra isso. Exatamente. E é uma carta só que tira um monte de estratégia, então acho que sempre vale a pena ter ele. E aí outras opções que eu poderia colocar, que eu já vi outros decks Victini usando, é tipo o Mewtwo no lugar do Eldegoss. Tá bem comum, porque tem rede e tal. Mas na minha opinião, nesse deck eu prefiro o Eldegoss, porque é simples, cara. Você baixou, tá na mão. Você não precisa dar girar, você não precisa recuar de novo. O impacto dele é maior. Tipo, precisou da carta, Eldegoss, baixou, pegou o boss e tchau. Você não precisa recuar e fazer girar. Então, eu prefiro o Eldegoss nessa lista porque é mais ofensivo. Você precisa de umas cartas em momentos pontuais. Você não pode ficar fazendo muito rolê de Jirachi, Mewtwo e tal. Aí eu prefiro o Eldegoss. E outra opção é usar Giratina. Alguns jogos eu sinto falta de uma Giratina contra o Shifu, tirando a energia dele, atrasando o jogo dele, mas geralmente não preciso do Giratina. Show de bola. Pessoal, esse foi o nosso querido Dragon News Podcast, mas antes de encerrar, eu não posso deixar de pedir pro nosso querido juiz aqui da mesa, nosso querido João Alcim, trazer o nosso running da semana. E aí, João Alcim, o que rolou da semana passada pra essa e o que a gente vai ter pra próxima semana? Na semana passada, a questão que eu deixei envolveu duas cartas, na verdade, que estão um pouquinho esquecidas no nosso formato padrão. Uma delas era o Honkrou GX, que tem aquela habilidade de chefão da noite que impede que o adversário ligue energias especiais de sua mão. E aí eu dei a seguinte situação. O meu adversário fez lá um Honkrou GX, tá como Pokémon ativo dele. Eu tenho o Vikavolt em campo. E na minha mão eu tenho o Charjabug, da Elos Inquebráveis. Esse Charjabug, ele tem a habilidade Bateria, que me permite ligá-lo como se fosse uma energia, né, a um Pokémon, a um Vikavolt, e aí ele passaria a valer como 2 energias elétricas. E a pergunta era, bom, tudo bem, eu tô ligando o Charjabug como uma energia, mas ele não é uma energia, ele é um Pokémon. E a habilidade do Honkrou, ele barra ligar energias. Eu poderia ligar o Charjabug ainda em campo? Alguém tem alguma ideia? Cara, é uma boa pergunta, eu não sei dizer não. É uma boa pergunta, também sei não. Talvez o jogo identifique que vai ser uma energia especial e não possa baixar, mas eu não tenho certeza não. Vamos ver no próximo episódio. Exatamente. A questão é que o Charjabug, como ele está sendo ativado, ele sempre vai ser ligado como sendo efetivamente uma energia especial, uma carta de energia. Então, por isso, a habilidade do Honkrou barraria o Charjabug de ser ligado. E ele não poderia ser ligado por conta da habilidade Chefão da Noite do Honkrou GX. Essa seria a nossa resposta do ruling da semana passada. Para a semana que vem, a minha pergunta é um pouquinho diferente. Todo mundo tem visto aí, e ultimamente tem subido bastante o preço dela no online, a carta do Oricorio GX. Ele tem a habilidade Dança dos Tributos, que te permite comprar 3 cartas do seu baralho se você teve um Pokémon nocauteado no último turno. A minha questão é, se o meu oponente me atacou e o meu Pokémon foi nocauteado por conta do dano do veneno ali, que nem um Eternatus Poison, né? O Eternatus bateu ali, deu 270, e aí veio o Poison, nocauteou o meu Pokémon. Eu ainda posso usar a habilidade do Oricorio? A resposta na semana que vem. Perguntinha capciosa, hein? Pensem direitinho e respondam
aí nas nossas redes sociais que você vai ganhar um boosterzinho aí de estilos de batalha para você abrir e tirar uma carta especial aí no seu Pokémon TCG Online. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu o nosso podcast até aqui. Não esqueça que vocês podem me encontrar em todas as redes sociais do canal Cato Play. Isso aí, pessoal. Muito obrigado novamente. E até o próximo Dragon News Podcast. Por aqui fico eu. Fui! Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Vocês podem me encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter, @JoãoAlcim. E não se esqueça de seguir o Dragon News Podcast, @DragonNews_pod nas redes sociais. Até semana que vem. É isso aí então, galera. Falou pra vocês, um abraço. Vocês podem me seguir lá no Twitter agora. Eu tô voltando a mexer com o Twitter. Na verdade, nunca mexi, né? Tô começando agora. Tô voltando a jogar torneio e mexendo no Twitter falando de torneios. Então, GH_PTCG. E no Facebook, Gabriel Monteiro. Me adicionem lá. Falou!